só para ir contextualizando, então, né, a gente está falando do processo de educação permanente no COSEMS. Eu vou já falar dos objetivos e depois eu trago o processo de contextualização, né? Porque a ideia do trabalho é garantir que aconteça o processo de educação permanente em saúde efetivamente naquilo que o conceito de EPS traz dentro do COSEMS Paraná, com vistas à execução do plano de trabalho, qualificação do apoio nas regiões, a partir das ações de escuta, avaliação participativa e que promova o aprimoramento não só técnico, mas também o aprimoramento pessoal da nossa equipe, né? Então, a gente começa a falar, né, do nosso plano de trabalho. Então, o plano de trabalho do COSEMS ele é construído, revisto anualmente, ele é sempre reconstruído a partir das avaliações que se fazem, né? E dentro do nosso plano de trabalho, nós temos 4 diretrizes, e uma delas, a primeira diretriz do plano, se a gente abrir o plano, a gente vai ver que é a educação na saúde, com o intuito de promover e estimular a educação na saúde com vistas à qualificação da atenção e gestão do SUS para gestores, equipes técnicas municipais e a equipe do COSEMS. Além disso, né, isso mais interno, também a educação na saúde voltada à gestão municipal, com o intuito de instrumentalizar os gestores, trabalhadores da atenção básica, vigilância em saúde, enfim, os trabalhadores da saúde dos municípios e equipe do COSEMS, e aí num processo de educação mais voltada à atenção primária à saúde. Dentro disso, a gente pensa todo o processo da Política Nacional de Atenção Primária, Previne Brasil agora com financiamento, enfim, entra dentro do nosso plano de trabalho no processo de educação na saúde na diretriz. A nossa segunda diretriz, e não por coincidência, ela é o apoio institucional, porque hoje no Paraná o apoio institucional está institucionalizado. A gente pode dizer assim, nós temos 22 apoiadores regionais e é um apoiador por região de saúde, né? Então, isso tem nos ajudado bastante no processo. E o apoiador, embora o objetivo ele seja um pouco mais curtinho no sentido de escrita, né? Realizar apoio institucional aos gestores visando o fortalecimento da governança regional, ele tem uma missão árdua, né? Que é estar lá do lado do gestor, fazendo com o gestor, entendendo os processos com o gestor e subsidiando os processos decisórios na região, fortalecendo o gestor municipal para a gestão do território. Nossa terceira diretriz, gestão colegiada, né, que é efetivar a participação dos membros da diretoria nos conselhos deliberativos, COSEMS, CIB, nas regiões NACIR, né? E a nossa última diretriz do plano de trabalho é a gestão organizacional, que é a diretriz que prevê ações que mantém toda essa estrutura funcionando, né? Dentro do plano de trabalho, então, como que a gente constrói, né? O plano de trabalho ele é construído, ele é configurado pela equipe técnica, analisado, revisado. A equipe sabe que é um processo. Normalmente a gente passa o nosso primeiro encontro de equipe no ano, ele é direcionado a isso, né? Então a gente constrói junto, revisa junto, primeiro a gente avalia, né? Então, voltando ao processo, a gente sempre começa esse trabalho avaliando o ano anterior. E aí, pensando, né, avalia a equipe, dá uma olhada no que foi do ano anterior, o que a gente conseguiu fazer, o que não conseguiu fazer, por que não conseguiu fazer. Às vezes a gente dá uma empacada nos nossos indicadores do plano de saúde, né, porque, mas isso aqui, a gente colocou esse indicador, será que ele está avaliando que a gente fez mesmo ou não? Então, a gente discute isso e segue para o plano de trabalho. Da sequência do plano de trabalho, então, né, da avaliação do plano de trabalho anterior, nós construímos o plano do ano vigente, e esse processo de ação, de avaliar, reconstruir, ele é contínuo. Durante o ano ele acontece, né? Pelo monitoramento e avaliação. E também o plano de trabalho, além do ano anterior, da avaliação do ano anterior, de tudo que a gente faz, ele também é construído a partir dos espaços diversificados de escuta. Então, a gente traz o que a gente ouve dos apoiadores no processo de escuta nas regiões. Olha, precisa trabalhar isso esse ano, gente, né? Então, o que eles escutam no trabalho das regiões. E ano passado a gente fez um processo que chamou a visita às regiões de saúde, que foi a diretoria do COSEMS, né, com todos os seus membros, deslocou-se aos 22 CRESEMs, que são os Conselhos Regionais e Secretarias Municipais de Saúde, funciona como COSEMs na região, né, é o espaço do gestor municipal,
deslocaram para ouvir as demandas da gestão municipal. E isso também subsidiou o nosso plano de trabalho junto com o subsídio técnico. E nós trabalhamos também no processo de formação da equipe que prevê a autoavaliação, né, avaliação de relatórios e avaliação dos gestores municipais de saúde. O que a gente tem tido como resultados? E isso não é estanque, né? A gente revê isso todo o tempo. Quando a equipe participa do plano, e aí isso não é novidade, há um comprometimento muito maior. Então, não raro a gente diz assim, Gi, manda de volta o plano que eu estou precisando atualizar, né? A própria equipe pede revisão do plano constantemente para a gente ver se a gente está no caminho ou não está, né? Nós apresentamos regularmente na Assembleia do COSEMES a prestação de contas, né, ou o relatório desse plano de trabalho, que nos ajuda bastante, nos ajuda a repensar e seguir para o próximo ano. Então, a gente não deixa para o final para rever, né? Isso realmente é um processo de trabalho contínuo lá. A avaliação positiva dos encontros formativos, então, desse processo do plano de trabalho, a avaliação dos apoiadores hoje, acabei esquecendo de dizer, né? Não só do plano de trabalho, mas dentro do plano de trabalho tem a avaliação dos apoiadores. E a avaliação de desempenho dos apoiadores regionais, ela é composta de 3 instrumentos principais. A autoavaliação, que é onde eles nos dizem suas potencialidades, fragilidades, e é a partir disso que a gente pensa a formação. Os relatórios de atividades mensais que eles entregam, então a gente olha, a escrita é a forma de comunicação, então a gente olha para isso, a gente olha para as atividades que eles desenvolvem nas regiões para ver se estão de acordo com as nossas diretrizes, né, dentro do plano de trabalho. E a gente olha também para a avaliação que os gestores fazem a cada 6 meses. A gente envia um formulário que não tem identificação aos gestores municipais de saúde, e essa resposta nos dá indicadores de como trabalhar, o que a gente pode pensar para o trabalho com o apoiador a partir disso, né? Então, a autoavaliação nos permite entender as fragilidades e potencialidades e pensar o nosso processo formativo, que acontece mensalmente. Então, os apoiadores têm encontros formativos mensais no COSEMES Paraná, presencial de novo, né? Durante a pandemia, nós fazíamos esse encontro semanalmente, via online, para poder atualizar tudo, e hoje a gente faz mensal, normalmente encontros de 2 dias, 2 dias e meio, a depender do tema que a gente trabalha. Os relatórios, a visita da diretoria, que eu já citei, que permitiu, né, que a gente pudesse trabalhar com os diálogos internos com a equipe sobre a necessidade de atuação nos territórios e apontou outras pautas que a gente precisava tratar com a Secretaria de Estado, né? Então, interinstitucionalmente e internamente, a gente conseguiu pensar ações a partir dessas visitas da diretoria, inclusive ações de formação. Então, dali desencadearam inúmeras oficinas de contratualização, de Previne Brasil, enfim, a partir da necessidade real encontrada na diretoria. E as discussões com a Secretaria de Estado. E aí, diversas. SAMU, urgência e emergência, hospitalar, tratamento fora de domicílio, atenção básica, enfim, diversas a partir desse processo. E em relação à avaliação dos gestores municipais de saúde sobre o desempenho do apoiador, hoje a gente consegue contabilizar. E nós temos uma aprovação de 97,35% do trabalho do apoiador dentro do Estado do Paraná. Me arrepia, porque, assim, a gente manda para o gestor e não tem identificação, mas tem gestor que faz questão, tem uma pergunta aberta, ele faz questão de dizer o nome e o que a atuação do apoiador significou para ele naquele território. Então, para a gente é muito gratificante, principalmente quando vem especificado, né? Vem eu, fulano de tal, do município tal, queria dizer que o meu apoiador, a minha apoiadora tal, fez tal coisa pelo meu município. Né? Então, isso é bem... Eu até devia ter colocado alguns depoimentos, mas por conta do tempo a gente cortou. Então, essa avaliação para a gente é bem importante e a gente faz devolutiva do processo avaliativo. E dentro dessa devolutiva, a gente faz a devolutiva específica para os apoiadores, falando para eles, olha, você precisa melhorar nisso, nisso e nisso, e a gente pede devolutiva para a gente também. Então, a avaliação deles é uma avaliação nossa, né, da coordenação e facilitação de apoio. E a gente faz a devolutiva para eles, da avaliação do gestor também, da sua autoavaliação, do processo, faz o planejamento a partir disso, e esse semestre a gente está experimentando a devolutiva aos CRESEMES, da avaliação do apoiador para quem avalia, para o gestor, que é o principal público do nosso trabalho. Então, a gente está entrando nos 22 CRESEMES, acho que eu já consegui entrar em 8 até o momento, né? Vamos ver como é que esse resultado a gente ainda não tem, mas a gente também está fazendo pela primeira vez em 2 anos a devolutiva também para os gestores. O que a gente leva disso, né? Tem uma frase que eu peguei numa anotação da nossa coordenadora Marina, de uma oficina que ela participou da rede colaborativa,
que, segundo lá, está anotado Geni do lado, né? Que era apoiadora daqui, não? Do Mato Grosso. Então, a Geni, tem uma frase lá que está atribuída a ela, eu não tenho certeza se é, mas eu copiei porque eu adorei. Avaliar é a ousadia de revisitar o que fizemos para ressignificar o que vamos fazer. É exatamente o que a gente tem tentado levar como conceito no Paraná. Então, o que a gente tem, né? Para nós, a avaliação ela é fundamental para o planejamento, formação, qualificação do trabalho, servindo como subsídio para autorreflexão e possibilidade de transformação da prática, estando intrínseca nos processos de educação permanente em saúde. Sendo assim, o ato de planejar não pode caminhar sem os atos de monitorar e avaliar. E essa compreensão fez com que esse ciclo de planejamento e formação incorporasse, né, fosse incorporado à rotina do COSEMES, validando aquilo que nós, enquanto COSEMES, entendemos como educação permanente em saúde. Né? A gente entende que tem muito desafio ainda, a gente tem muito a melhorar, a gente tem muito que entender, o processo é contínuo, mas, enfim, é o que a gente tem tentado fazer com esse processo de EPS, e esse trabalho foi escolhido pelos apoiadores, porque dentro da equipe a gente precisa falar o que a gente faz aqui enquanto equipe. É isso. Obrigada, pessoal.